Fala, torcedor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É isso mesmo, chegando para mais um vídeo nesse sabadão, que amanhã tem Flamengo, depois do vexame de quinta-feira. Foi um vexame verdadeiro. O Flamengo tomou um sacode do Bragantino, não jogamos nada, ninguém jogou nada e ainda teve jogador reclamando nas redes sociais. Ei, Flamengo muito vaidoso. É um time muito vaidoso demais. Esse time é muito vaidoso, precisa cortar as asinhas desses caras, viu? Diz que ontem teve cobrança, vamos ver se essas cobranças funcionam. Pois é, vamos falar um pouquinho do Flamengo, que o Flamengo já joga amanhã, domingo, contra o Santos. O Santos, que a gente sabe, não é aquela time forte, é um time mais ou menos, né? Mas o Flamengo não tá jogando nada. O Flamengo teve os lampejos aí nos jogos antes da data FIFA, depois voltando numa tiriça, numa preguiça que deu dó de ver o Flamengo jogar. Um jogo irreconhecível do Flamengo. Ninguém jogou nada, ninguém. Não dá para tirar ninguém daquele jogo ali. Talvez o Rossi um pouquinho, porque o Rossi salvou o Flamengo. Se não fosse o Rossi, eu acho que a gente ia sair com um sacode de 6, 7 a 0 ali, porque foi feio. Foi um Deus nos acuda. E vamos falar um pouquinho desse jogo aí, que ainda está repercutindo muito nas redes sociais, sobre esse jogo, sobre esse fraco desempenho do Flamengo na volta da data FIFA. E os jogadores que não entregam, né? E jogadores que falaram, o Danilo falou, o Leonardo Jardim falou, comentou, criticou. Vamos falar um pouquinho desse jogo e o jogo de amanhã, que é muito, né? O Flamengo não pode perder mais não, meu amigo. Tem que perder. Tem que vencer. Se não vencer, ó, o time do Campeonato Brasileiro tá indo pro ralo. Desse jeito tá indo pro ralo. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí. Mas antes, a gente tem que pedir aquele like. Chegou no vídeo, deixa o like. O like é muito importante pro crescimento do canal, torcedor. E se você não é inscrito e quiser se inscrever no nosso canal, é de graça, não paga nada. Se inscreve aí que vai nos ajudar muito. Nosso canal, cada dia que passa, tá crescendo um pouquinho mais. Valeu? É isso aí, torcedor. Segundo as informações, teve cobrança no Ninho ontem. Diz que o BAP fez uma reunião com os jogadores, com o Boto ali, e teve cobrança. Teve muita cobrança e tem que ter, tem que haver cobrança, não tem jeito. O que aconteceu na quinta-feira foi irresponsabilidade dos jogadores. Ninguém jogou nada. Desde o lateral direito até os jogadores que entraram, ninguém jogou nada. Jogadores que não entregam, jogadores que ainda estão devendo muito. Paquetá, então. Paquetá é um que está devendo muito. Até agora não mostrou porque veio. Paquetá está sendo taxado de bagre, porque não está jogando nada, né? Não consegue desenvolver um monte de... Erra muito toque, erra muito passe. Não consegue nem fazer as firulas dele. Às vezes, de vez em quando, né? E sem o que falar do Pulgar. O Pulgar disse que foi multado, segundo informações saiu que tipo, o Flamengo multou o Pulgar por causa daquela situação, por causa daquela expulsão irresponsável dele, que o time perdendo por 2 a 0 o jogo, o time não jogando bem e ele vai e faz aquela coisa lá, dá uma gravata no jogador do time do Red Bull. Não dá, né? Não dá para entender. No jogo contra o Remo, não sei se vocês lembram, ele tomou o cartão amarelo no ataque, dando um carrinho no jogador do Remo. Irresponsabilidade. E era um jogo muito importante que o Flamengo precisava dele no jogo contra o Corinthians. E ele foi suspenso por causa desse cartão amarelo com uma entrada muito forte no jogador do Remo. É irresponsável. Eu acho que está na hora dele pegar um chuveirinho, ficar no banco de reserva, sentadinho ali, dar chance para outro jogador. Dá pro Dela Cruz. Eu sei que não consegue jogar muitos jogos, mas revezar entre ele e o Everton Araújo ali, dar chance para esses caras. Ou mesmo colocar o Paquetá no meio de campo ali e jogar mais lá na frente o outro jogador. Porque não dá. Pulgar tá difícil, hein? Olha, o que eu fiquei chateado com o Pulgar, todo mundo, acho que não foi só eu não, a torcida toda ficou chateada com o Pulgar pela situação que ele fez, né? Pela irresponsabilidade, pela agressão que ele fez, porque ele agrediu o jogador, ele largou a bola, olhou o jogador e foi lá e deu uma abraçada no jogador. Foi expulso e deve pegar gancho aí, deve pegar 2, 3 jogos em gancho, porque foi uma expulsão ridícula do Pulgar, mais uma, né? É um jogador que deixa muito a desejar. E uma semana atrás estavam me falando, preocupado porque a multa dele é baixa, que o Pulgar poderia sair. Pode sair, meu amigo. Pode sair. Eu acho que a torcida agora não tá te abraçando mais, não. Acabou. E ontem teve cobrança no Ninho lá. Segundo informações, o BAP foi lá, cobrou, falou com os jogadores. Vamos ver se essas cobranças funcionam, né? E precisa funcionar, porque o Flamengo precisa de cobrança. É um time muito vaidoso. Muito vaidoso. A gente percebe que é um time muito vaidoso. Não aceita cobrança. Se você cobrar nas redes sociais, eles ficam chateadinho, ficam com cara virada, parecendo criança quando perde uma madeira. É isso mesmo, eles ficam chateados, vão nas redes sociais. Aí o Lucas foi nas redes sociais reclamar que falaram dele. Esse elenco do Flamengo não aceita cobrança. Eles não aceitam. Cobrou, eles ficam reclamando, ficam chorando, parecendo criança mesmo. Infelizmente, essa é a verdade. Um time omisso completamente. Tiveram 10 dias de treinamento pra nada. Pra nada. Os caras todos lento demais. Quando começou o jogo na quinta-feira, o Léo Ortiz pegando a bola, parece que tava andando em campo. Todo mundo mal, todo mundo mal. O Ayrton Lucas, eu não preciso nem falar do Ayrton Lucas, a gente sabe como ele tá se entregando, né? O Emerson Royal na direita, no meio de campo, o Pulgar muito mal. O Jorginho um pouco lutando um pouquinho ali, correndo atrás, mas
Difícil, cara. Quando um jogador só faz alguma coisa, os outros tudo parado, tudo em campo parado. Então foi um jogo muito difícil. Na frente, Paquetá não existiu, Lino sumido, Luiz Araújo errando tudo, tudo, não conseguindo marcar, não conseguindo tocar, não conseguindo driblar, não conseguindo fazer nada. E o Pedro, coitado, Pedro perdido na frente, porque quando o time tá ruim, a bola não chega no Pedro, e a bola não chegou. Só teve uma vez que a bola chegou pro Pedro, chegou não, ia chegar. Aí o Lucas foi até ali de fundo, era para cruzar pro Pedro, ele foi e chutou pro gol, e ainda saiu rindo da cara do Pedro. Isso que me irritou mais ainda no jogo foi isso. Saiu rindo, tipo assim, se vira, meu amigo, faz a tua que eu faço a minha. Tá desse jeito. Então tem jogadores ali que não merecem estar com a camisa do Flamengo. Não merecem, infelizmente essa é a verdade. Eu fico muito triste, muito decepcionado com esse elenco, porque é um elenco forte, um elenco de grandes jogadores que ganham bem, ganham em dia, recebem em dia. Qual é o jogador do Brasil que não quer jogar no Flamengo hoje? Todos querem jogar no Flamengo, porque sabem que no Flamengo paga-se bem. Todo mundo ganha bem. Esse time tá com como é que fala? Um ego tão grande que quando chega um jogador de fora que, tipo assim, o jogador chega no Flamengo e vai ganhar 2 milhões, os que estão lá querem ganhar também. Ah, o cara ganha 2 milhões, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar também. Aí fica com aquele ego. Fico brigando, pedindo pra renovar o contrato. Tem jogadores com mais de ano de contrato pedindo pra renovação do contrato. Não existe isso aí. O Flamengo se fala muito em ser competente, ser profissional, mas não tá dando de profissional, tá dando de amador. Infelizmente, essa é a verdade. Eu acho que precisa ser profissional. Precisa encerrar ciclos. Tem jogadores do Flamengo que precisam encerrar ciclos. Pulgar é um. Chega, já está na hora, encerra o contrato. Pulgar tem um contrato dele até o ano que vem. Vai até o meio do ano que vem e libera ele. Tchau, muito obrigado. Deu tudo certo no tempo que estava aqui, jogou muito bem, conquistou título, tudo bem, mas encerra ciclo. O Flamengo não sabe encerrar ciclo. Nós temos visto aí times da Europa que encerram ciclo. Real Madrid. Real Madrid encerrou ciclo. Ó, o Modric. Foi embora. O City encerra ciclo. Liverpool encerra ciclo. São times que encerram ciclo. O Flamengo não sabe encerrar ciclo. O Flamengo não consegue. O Flamengo acha que o jogador tem que ficar pro resto da vida. Ó, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique a gente sabe, tá com 34 anos de idade, não sabe se ele vai voltar bem. Ele deve voltar nesse jogo contra o time do Santos, não sabe. Espero que ele volte bem. Mas tá encerrando a carreira. Final de ano. Obrigado, tchau. Foi um prazer, muito bom, parabéns, você conquistou tudo no Flamengo, mas chegou a hora de encerrar o ciclo. Bola para frente, outros jogadores vão vir. O Flamengo é assim, o Flamengo é um time que tem que mudar ciclos para que jogadores, sempre renovação, sempre renovando com jogadores novos, diferentes. Sai esse, entra outro. Saiu esse, a história desse ficou para trás, agora começa a outra. Lembra do Gabigol? Todo mundo chorou nas redes sociais quando o Gabigol saiu. Aí o Gabigol saiu, o que aconteceu? O Flamengo ficou? O Flamengo morreu? Não, o Flamengo não morreu, o Flamengo continuou. Então acho que é isso que a gente tem que aprender. E a gente está questionando muito a situação do Leonardo Jardim, o estilo de jogo dele, né? A gente sabia que ele era assim, aquele estilo fechadinho, mas não tanto, né? O Flamengo não consegue jogar assim. O Flamengo não é Cruzeiro. O Flamengo tá com dificuldade para se jogar assim. A gente percebe nesse jogo contra o Red Bull, a gente percebeu. Nos outros jogos também. O Flamengo venceu os outros jogos, tudo bem, mas o Flamengo tá com como é que se fala, com dificuldade de jogar nesse jeito assim de se fechar atrás e sair no contra-ataque. O Flamengo não consegue fazer esse futebol. O Flamengo é um time de muito toque de bola, de muita imposição física e não está conseguindo. O Flamengo está se fechando atrás. Nesse jogo contra o Red Bull, vou te contar, o time se fechava atrás tentava no contra-ataque e não conseguia. Então está sendo questionado o Leonardo Jardim sobre essa situação, sobre esse estilo de jogar, esse futebol que ele está impondo. Tivemos 10 dias para treinar, o Flamengo treinou. Será que foi esse jeito que ele treinou? Para se fechar lá atrás e sair para o contra-ataque? Ou é os jogadores que não compraram? Ou é os jogadores que não compraram o jeito de jogar do Leonardo Jardim? O Léo Ortiz foi nas redes sociais falando assim que o Felipe Luiz é um estilo de muita posse de bola. O Leonardo Jardim é mais transição rápida, mas que busca o gol mais rápido. Só que quinta-feira não vimos nada disso. Nem posse de bola, nem transição rápida. Um time morto, um time morrendo, um time cansado em campo. Então, tem que mudar. E houve essas cobranças e eu espero que haja cobrança também no Leonardo Jardim. Ele precisa mudar, porque ele teve 10 dias para treinar. Ele precisa mudar alguma coisa. E precisa colocar jogadores que entregam. Jogadores que não entregam, tira fora. Tira fora. E o Pulgar, que foi, segundo informações, que foi punido aí, vamos ver. Espero que seja mesmo. Espero que tire dinheiro do bolso, porque quando tira dinheiro do bolso, os caras vão sentir. Possa pegar um pouquinho de banco, né? Ficar um pouquinho no banco lá, dá chance para outros jogadores. Né? Dela Cruz, não sei, Dela Cruz não consegue jogar várias partidas, mas dá uma chance pro Dela Cruz, Everton Araújo. Amanhã deve vir o Everton Araújo, o Dela Cruz.
ou colocar o Paquetá ali no meio de campo, para tentar o Paquetá no meio de campo, quem sabe o Paquetá no meio de campo se dá melhor do que lá no ataque, porque no ataque não está funcionando, o Paquetá não está funcionando, está devendo, está se tratando um bagre, a torcida já está começando a chamar ele de bagre, custou 40 milhões para não nada, não mostrou futebol. Se ele quiser ir para a Copa do Mundo, ele vai ter que começar a jogar bola agora. E tá difícil. A gente percebe que o Paquetá não tá conseguindo se encontrar no Flamengo. Não tá errando muito. Lá na frente, Lino voltou a jogar baixo, não conseguiu desenvolver um bom futebol. Luiz Araújo não existiu e o Pedro, a bola não chega. Para que o Pedro possa jogar, a bola tem que chegar. Mas se a bola não chega no Pedro, o Pedro não vai conseguir jogar. Então essa é a verdade. E amanhã nós temos aí o Santos pela frente. O Flamengo precisa vencer esse jogo porque o Palmeiras está começando a desgarrar. O Palmeiras venceu o Grêmio no último jogo. O Palmeiras pega amanhã uma pedreira, Bahia, na Fonte Nova, lá em Salvador. Acho que é hoje o jogo. Não, é domingo, amanhã. Palmeiras e Bahia. Jogo difícil pro Palmeiras. Ó. A tendência é que o Palmeiras possa até perder ponto, empate aí, ou até a vitória do Bahia pode acontecer. Mas o Flamengo precisa vencer suas partidas e não está vencendo. O Flamengo não está conseguindo vencer seus jogos. E esse que é o problema do Flamengo. Tá deixando o Campeonato Brasileiro ir pelo ralo. Tem que se acordar. E quarta-feira que vem tem a Libertadores, que é lá na altitude contra o Cusco. Lá na altitude. Lá o negócio é feio. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que o Leonardo vai preparar para o jogo de amanhã. Com certeza vai ter cobrança no Maracanã. A torcida vai cobrar. E tem que cobrar, porque o time está muito omisso. Tem que cobrar. Jogadores que voltaram das seleções vão estar jogando. Arrascaeta, o Pereira, esses caras vão estar em campo. Com certeza vai estar jogando. Varela. E vamos ver o que vai dar. Eu espero que o Flamengo consiga uma boa vitória para não deixar os da frente fugir, porque já deixamos de fugir. Se hoje o campeonato tivesse com todos os jogos feitos, o Flamengo estaria com 7 pontos atrás do time do Palmeiras com jogo a menos. Então é isso, meu amigo. São pontistas, cobrança houve, agora vamos ver se vai funcionar na prática, né? É isso aí. Esse sabadão vamos encerrar o nosso vídeo pedindo aquele like, é isso mesmo. Se você tá aqui no vídeo, tá vendo o vídeo aí, tá vendo nossa resenha, deixa o like é muito importante pro crescimento do canal. Vai nesse joinha aí embaixo aí, clica nele, vai nos ajudar muito. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, é de graça, não vai pagar nada, vai nos ajudar muito também. Obrigado a todos os inscritos no nosso canal, cada dia que passa tá crescendo um pouquinho, graças a vocês e graças ao nosso bom Deus. Valeu, um abraço a todos, um bom sábado, vamos ver os jogos do Campeonato Brasileiro hoje e vamos ver aí o Flamengo de amanhã, se vai acordar, se as cobranças funcionarem. Valeu, um abraço a todos, fiquem na paz, eu fui.